Nós estamos estudando Teologia da Família, nosso livro base, primeiramente é a Bíblia, claro, mas nós estamos também usando o livro do Dr. David Macklin, Lar, Família e Casamento. Quem ainda não comprou, compre, deixe de ser herege e compre esse livro maravilhoso. Nós vamos estudar hoje um tema que não deveria ser polêmico nem difícil de tratar na igreja, mas infelizmente é: a submissão, virtude ou distorção. Quando nós falamos, principalmente no século em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, na nação em que nós vivemos, falar sobre submissão é algo que muitas pessoas torcem o nariz. Algumas pessoas até que podem estar me ouvindo agora vão dizer assim: "Ih, lá vem falar para me obedecer meu marido, lá vem falar para eu ser capacho do meu marido, é que ele não conhece o meu marido, ele não conhece esse cidadão." Mas não é disso que trata as Escrituras e que nós vamos ver aqui nessa aula, amém? A submissão da esposa ao seu marido não deveria ser um assunto polêmico, muito menos difícil, porque é um assunto bíblico, é uma ordem de Deus. Então, nós vamos abrir a palavra de Deus. Você já está em 1 Pedro, você pode acompanhar também no slide, 1 Pedro capítulo 3, versículo de 1 a 6. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Verso 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração muito unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Oremos. Senhor nosso Deus, diante de Ti mais uma vez, Te glorificamos, Te exaltamos, pela bondade do Senhor, como nós cantamos aqui. O Senhor é bom, gracioso e maravilhoso. Nos deu uma noite de descanso, de paz, nos renovou nesta manhã, para a Tua glória, nos trouxe à Tua casa, nos deu o privilégio de cultuarmos a Ti, de louvarmos o Teu nome, e agora, Senhor, nós seremos expostos à Tua palavra. Seja o Deus misericordioso com a minha vida, capacitando-me, ó Deus, para que eu esteja transmitindo com temor e tremor a Tua palavra diante de Ti, à igreja do Senhor, aos Teus servos. Assim também o mesmo Espírito Santo venha capacitar a cada um a ouvir com os ouvidos voltados para a Tua palavra, para que possam, Senhor, entender e compreender e crescer em edificação. Amém. A igreja pode se assentar. Meus amados, em nosso tempo, eu teria muita coisa para falar. Eu acho que todo mundo que vem pregar aqui diz a mesma coisa, porque realmente há muita coisa para se falar de todos os assuntos em que nós tratamos de família. Nós deveríamos levar muito mais a sério família, porque Satanás, o nosso adversário, está levando muito a sério a família. Ele está agindo pesadamente contra a família e muitos cristãos não percebem isso. E muitos até fazem brincadeira ou chacota com temas como submissão, temas como casamento, noivado, namoro santo. E eu não estou falando nem de ímpio lá fora, eu estou falando de cristão dentro da igreja, que muitas vezes banaliza o que as Escrituras tratam com uma seriedade muito grande. Família é algo muito caro e deveria ser valorizado muito. No nosso tempo, uma das maiores heresias que acontece, um dos maiores problemas que atinge a família é o feminicídio. Feminismo. Feminicídio é outra coisa. O feminismo ataca muito, tem crescido, tem se alastrado, infelizmente, dentro do cristianismo. C.R. Sproul, ele vai dizer o seguinte: a influência do feminismo tem sido destrutiva. O feminismo tem
criado um imenso caos nas famílias e nos lares de todo o país. Claro que ele está se referindo ao país dele, Estados Unidos, mas nós aplicamos aqui também, no nosso país, o feminismo tem alcançado igrejas, cristãos, e tem causado grande dano. Ele continua dizendo: parece que estamos enfrentando uma luta de poder interminável entre homens e mulheres, e entre marido e esposa. Por isso tudo isso tem produzido um resultado desastroso. Dentro da igreja, tá, irmãos, nós não vamos falar lá fora, porque daí não temos tempo hábil para dizer isso, mas dentro da igreja, é triste de nós vermos homens e mulheres disputando posições, homens e mulheres disputando poder, homens e esposos e esposas disputando dentro do lar posições que muitas vezes não cabem a um ao outro. Houve um tempo, vocês podem me corrigir, em que a mulher desejava a posição do homem, mas, para tristeza, há muitos homens desejando a posição da mulher. Há muitos homens abrindo mão da sua própria posição. E isso é terrível para a família, para a igreja, para a nação. Nós precisamos voltar e olhar para as Escrituras e ver como cada um tem o seu papel importantíssimo dentro da sua casa, da sua família, à luz das Escrituras. Nós vivemos tempos difíceis, tempos terríveis. Na minha época, e a gente vai começando a falar na minha época, já vai entregando a idade, né? Era comum e respeitoso você cumprimentar uma pessoa na rua, uma mulher na rua, uma moça na rua. Isso era sinal de educação. Era sinal de educação quando alguém estivesse indo, você está na porta do elevador, ou na porta de um prédio, abria a porta. Minha mãe me ensinava isso, que era educação. Se você estivesse num ônibus lotado, e você é homem, né? Está sentado e chega uma jovem, uma moça, uma mulher, seja de qual for a idade, nós aprendemos que deveríamos nos levantar por educação e deixar com que a moça sente. Isso é bom costume. Mas eu não ouso mais fazer isso. Não porque eu sou mal educado, é porque eu posso ser mal interpretado e até ser preso. E você não se admire de que, se você fizer isso, você pode ter uma resposta áspera da pessoa. A pessoa pode dizer para você que ela não precisa da sua ajuda, que ela não é incapaz de abrir uma porta. Eu ouvi recentemente um relato de um rapaz, e a pessoa disse: você está me chamando de incapaz? Você está falando que eu sou menor do que você, que eu não posso abrir essa porta? E eu não estou exagerando. E se você der o lugar para a pessoa, ela vai dizer assim: você está achando superior a mim? Eu também posso viajar de pé. E é uma loucura, porque você não está dizendo sobre capacidade ou não, de se ser superior ou não, você está sendo educado. Você está fazendo uma gentileza para uma pessoa. Poderia ser para até um homem que estivesse cansado, ou para um homem que estivesse carregando muita sacola, uma criança no colo, você faria a mesma coisa. Mas nós estamos vivendo em tempos tão difíceis, que até mesmo falar com pessoa na rua, você corre sério risco, ou de ser mal interpretado, ou de ser ofendido, ou até mesmo processado. Eu sei me virar muito bem, eu não preciso disso. Mulheres e homens estão distorcendo preceitos e conceitos bíblicos, de honra, de respeito, de valor verdadeiramente bíblico. Estão trocando e distorcendo as realidades bíblicas. E, pasmem, eu não estou dizendo lá fora, é dentro da igreja de Cristo, dentro da igreja do Senhor. E isso não pode. Mas antes de nós falarmos sobre submissão, eu quero perguntar para você que está me ouvindo e para você que está aqui hoje. Talvez alguns estão desconfortáveis, algumas estão desconfortáveis quando nós vamos falar de submissão. E, pastor, é um tema que para mim é meio difícil, porque eu fui criado numa família e eu sempre fui para frente, e eu sempre tomei as decisões, e eu sempre fui quase o homem da casa. Então, Deus sabe como eu sou.
Sim, Deus sabe como você é. E Deus sabe que precisa mudar. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria de perguntar se você sabe o que é submissão. Quem aqui sabe, não sendo os pastores, né? Quem aqui sabe o que significa submissão? Alguém poderia me dar uma definição de submissão? O que significa submissão? Todo mundo fala, eu não quero ser submisso ao meu marido. As mulheres dizem isso, né? Eu não quero ser submissa ao meu marido. Submissão é uma coisa antiquada. Mas eu faço uma pergunta simples. O que é submissão? E aí as pessoas não sabem nem definir o que é e já saem discutindo, brigando, dizendo que não querem ser. Bom, vamos definir o que é submissão. Biblicamente, homens e mulheres são iguais. Então, submissão não quer dizer ser maior, ter maior valor, estar acima de alguém. Porque, biblicamente, homens e mulheres são iguais em dignidade, valor e importância. Você concorda? Diga amém. Tem mulher que não concordou? Vamos lá. É verdade isso? Sim ou não? Sim. Está tenso o negócio, né? Biblicamente, homens e mulheres são iguais em dignidade, valor e importância. Deus não faz acepção de você. Deus não faz acepção comigo. Somos diante de Deus com o mesmo valor de dignidade, o mesmo valor e importância. Deus não salva porque você é homem ou mulher. Deus não ama porque você é homem ou mulher. Deus ama porque Ele é Deus, porque Ele vai amar os seus eleitos, homens e mulheres. Cristo não morreu pelos homens, e aí, de brinde, as mulheres ganham uma migalha dessa salvação. Cristo Jesus morreu igualmente pelos homens e igualmente pelas mulheres. Cristo amou a nós, homens e mulheres, de tal forma que se entregou na cruz, derramou o seu sangue por homens e mulheres igualmente. Então, submissão não se trata de valor, não se trata de que eu sou melhor ou pior. Não é isso que submissão trata. E certamente não há tempo para nós abrangermos aqui valor, igualdade e importância, porque também não é o propósito da nossa aula. Mas eu desafio vocês a estudarem mais esse tema sobre submissão, sobre valores que Deus tem a cada um de nós. Quando nós falamos sobre submissão, não pense nas questões sobre superioridade e inferioridade. Infelizmente, a maioria das pessoas pensam isso. Submissão significa que alguém vai ser superior e outro vai ser inferior. Principalmente dentro do casamento. Quando fala de submissão, parece que o marido dá aquela estufada no peito, né? Mulher, seja submissa, se colocando numa posição acima, e a mulher, tá bom, meu amado, vou ser mais submissa. Não, não é isso. Biblicamente, o marido não está acima da esposa e a esposa não está de uma posição inferior. Mas quando falarmos sobre submissão, pense em funções, pense em responsabilidade, unidade e finalidade. Vou repetir. Quando pensar em submissão, pense em funções, responsabilidades, unidade e finalidade. Você vai começar a entender um pouco mais sobre submissão. Por exemplo, na minha casa tem muita coisa, e é muita coisa mesmo, que a minha esposa faz melhor do que eu. E é verdade. Ela é mais organizada do que eu. Ela sabe organizar melhor a casa. E eu não estou falando de cozinha, não, estou falando de casa mesmo. De todas as questões. Ela é mais prática, dinâmica do que eu. Quando eu vou fazer uma coisa, não é verdade? Demora o dia inteiro, o que ela faz em meia hora. Porque eu vou e tiro, e giro, e põe de novo. Aí olha no YouTube, né? Vai lá, aquela demora 2 horas, vai de novo. Luciano faz assim, ó.
Pronto. Ela faz melhor do que eu. Isso significa que ela é superior a mim? E que eu sou inferior a ela porque ela sabe algo e eu não? Ela age melhor nessas áreas do que eu? Não, não significa. Nós temos responsabilidades diferentes. Eu tenho responsabilidades, eu tenho posições diferentes da dela. Isso não significa que ela é menor do que eu, porque eu tenho mais responsabilidade dentro do lar. Responsabilidades que não cabem a ela. Há outras responsabilidades que cabem a ela e não a mim. E nós não somos maiores ou menores porque temos posições, responsabilidades e funções dentro da nossa casa diferentes. Porque é justamente essas funções diferentes, responsabilidades diferentes, que unidas vão nos ajudar a estruturar o nosso lar. Você já parou para pensar? Como Deus é sábio, como Deus é maravilhoso, é nessa multiforme graça dentro do lar, de cada um ter uma função, uma responsabilidade, que quando essas responsabilidades e funções, dons, talentos, se unem, há edificação no lar, há edificação na família. Muitas famílias são destruídas porque não entendem esse princípio básico de função, responsabilidade, dons e talentos diferentes, que unidos em Cristo vão edificar o seu lar, vão edificar a sua casa, vão ajudar na criação dos filhos. E olha, a gente está falando de submissão. O Dr. David Merck, ele vai dizer o seguinte, em relação à submissão. Os cônjuges são iguais no ser e diferentes no fazer. Se a gente pegasse só isso aqui, embora para casa, e entender o que ele está querendo dizer, muitos lares vão melhorar, muitos relacionamentos vão melhorar. Em entender que nós somos iguais no ser diante de Deus. Você é uma nova criatura diante de Deus, falando dos salvos. Você é uma pessoa amada por Deus. Você é a morada do Espírito Santo diante de Deus, seja homem ou seja mulher. Mas você é diferente no fazer. Há coisas que foi dado à mulher para fazer, e há coisas que foi dado para o homem fazer. Se você não gosta, não discuta comigo. Discuta com o autor. Discuta com o Criador que fez isso. Porque Ele fez perfeito. Então, dentro do lar, nós temos funções, responsabilidades, que, unidas dentro do matrimônio, têm uma finalidade de estruturar o nosso lar para a glória de Deus. Então, olha o que agora, com a luz do que nós aprendemos, eu gostaria que você prestasse atenção nos textos que nós vamos ler aqui de 1 Pedro. 1 Pedro 3, Pedro começa dizendo assim, vós, mulheres, né? Mulheres, sede vós igualmente submissas. E a pergunta que nós fazemos é, igualmente? O que isso significa? Igualmente a quê? Igualmente a quem? Pessoal do 60 mais, né? Nós estamos perguntando para o texto. Quem escreveu? Pedro. O que Pedro está falando com a igreja? O que ele quer dizer como sede vós igualmente submissas? Igualmente a quem? Então, esse igualmente nos liga ao que Pedro está falando anteriormente na carta. Ou seja, ele está dizendo o quê? Vamos lá para 1 Pedro, você pode acompanhar aqui, capítulo 2. Ele vai dizer, capítulo 2, verso 13. A quem nós temos que ser submissos? Como que funciona a submissão? Que submissão é essa? Submisso igual a quem que nós temos que ser, as mulheres, né? Vai dizer assim, olha, sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Quem deve se sujeitar a toda instituição humana?
Pedro está dizendo? Todas as mulheres? Também. Porque ela está incluída no todos aqui, né? Sujeitai-vos, todos os cristãos, homens e mulheres. A sujeição alcança-nos também. Porque nós temos que ser sujeitos ao quê? A toda a instituição humana. Por causa de quem? Vamos entender sujeição agora. Então, espera aí. Os homens também têm que ser sujeitos a toda autoridade, a toda instituição? Ok. Por causa de quem? Por causa do Senhor. E ele continua dizendo, Pedro vai avançar no verso 18. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Agora, o que é que Pedro está dizendo? Sejam submissos a toda a instituição. Você tem que ser submisso à presidência da República? Sim ou não? Sim. Porque é uma instituição, é uma autoridade instituída por Deus, quer seja boa ou ruim. Servos têm que ser submissos ao seu Senhor, trazendo para o nosso contexto de hoje, funcionário, empregado, tem que ser submisso ao seu patrão? Sim, tem que ser. E olha, não somente se for bom em cordato, mas também se for perverso. Pastor, meu patrão é crente, adoro, sirvo ele ali com o maior prazer. Mas meu outro chefe lá é ímpio, eu não consigo. Não é questão de conseguir ou não, é questão de obedecer a Deus ou não. Nós somos submissos, e aqui está falando de servos. Todos a todas as instituições. Empregados, servos aos seus patrões. E chegamos em 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Agora ele está falando de quem? Das mulheres. Mulheres, sede vós igualmente submissas. A quem? Como todos têm que ser submissos às instituições, como todo servo tem que ser submisso ao seu patrão, ao seu senhor, vocês, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. Acaba aí? Não, ele continua falando de submissão. Vamos avançar para o capítulo 5. Ele vai dizer, rogo igualmente aos jovens. Pensou que ia estar livre, né, jovem? Sede submisso aos que são mais velhos. Então, nós podemos até avançar um pouquinho mais e ver o que Paulo pensa a respeito de submissão, e nós vamos ver que o pensamento de Paulo é o mesmo de Pedro, a se tratar de submissão. Olha o que Paulo vai dizendo em Romanos 13, 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo também pensa igual a Pedro, que todos nós temos que ser sujeitos às autoridades. Há uma observação aqui, desde que não sejam contrários a Deus, desde que a autoridade não te impeça de servir a Deus, de adorar a Deus, você tem que estar sujeito à autoridade. Hebreus vai dizer, capítulo 13, verso 17, obedecei aos vossos guias, líderes, pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Ou na nova versão transformadora, obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disto prestarão contas. Quais conclusões podemos chegar à luz desses textos? Pense. É uma aula. Vamos pensar juntos. A primeira coisa que nós percebemos é que submissão não é exclusividade de mulher. E é comum as pessoas, quando vai falar de submissão, pensar em quem? Na esposa, na mulher.
E nós estamos vendo que, biblicamente, não é isso. Submissão não é uma atribuição somente para as mulheres. Submissão não é uma questão inerente somente para as esposas. Mas para quem? Para todo cristão. Não está ligado a valor, superioridade ou inferioridade. Mas com o quê? Posicionamento, responsabilidades e propósitos. Tem homens que já estão começando a ficar assim, esse pastor está quebrando minha vida agora, hein? Já arrumei problema em casa. Mas é o que a Bíblia está dizendo. Então nós estamos caminhando junto. Submissão não é uma questão só de mulher. Todos nós somos submissos a alguém. Por causa da posição, por causa do propósito, por causa da responsabilidade, da finalidade. Eu costumo dizer assim, a mulher é submissa ao homem? É? Quem é mãe e tem filho homem? Seu filho vai dizer para você assim, você não manda em mim, eu sou homem, você tem que ser submissa a mim. Acho que ele nem termina, né? Você vai mostrar o alemão para ele, lá, o Heider, né? Vai mostrar o Heider para ele. Porque não é uma questão de ser homem, então agora todas as mulheres vão ser submissas a mim. Não, é uma questão de posicionamento. Se você é homem, mas é filho de uma mulher, você deve submissão aos seus pais. E seus pais incluem a sua mãe. Se eu sou homem, eu sou homem. É só para acordar, né? Depois você corta, tá? Eu sou homem. E eu tenho que ser submisso a alguém. Aqui na igreja, eu sou submisso a um pastor presidente. Eu sou submisso ao Senhor. Eu sou submisso às autoridades da minha cidade. Se eu trabalho ou se eu sirvo no quartel, os irmãos servem no quartel, são homens, são sujeitos a alguém lá. Você pode chegar no comandante e dizer, eu não sou sujeito a coisa nenhuma. Não pode. Todos nós somos sujeitos. E nós, quando entendemos isso, não temos dificuldade em nos sujeitar à autoridade. Mas quando chega na família, aí o negócio começa a complicar. Aqui não, aqui eu sei que as mulheres não são assim. Mas existem uns lugares onde as mulheres são sujeitas ao patrão, são sujeitas ao delegado, são sujeitas à polícia, são sujeitas, tudo homem. Aí quando chega em casa, você não manda, como diz, né? Em mim. Quem manda sou eu. Todo mundo pode mandar, mas quando chega em casa aí não quer ser submisso, porque acha que ser submisso ao marido é humilhação. E nós estamos vendo que não se trata disso. Amém? Nós podemos, então, à luz do que nós vimos aqui, definir submissão da seguinte maneira: é alinhar-se às autoridades estabelecidas por Deus. Ou, em outras palavras, submissão é a disposição voluntária de se colocar debaixo da autoridade legítima ordenada por Deus, em obediência à sua palavra e para a sua glória. Olha que diferença de definição do que muitas pessoas imaginam de submissão. Porque quando você entende o que é submissão, você não tem dificuldade para ser submisso. Porque quando eu olho para ser submisso à autoridade da minha cidade, eu vou lembrar do seguinte: eu vou estar disposto a me colocar debaixo da autoridade legítima ordenada por quem? Quem ordenou o prefeito dessa cidade? Quem? Toda autoridade provém de Deus. Deus ordenou, seja ela boa, seja ela ruim. Quando eu entendo isso, eu me coloco debaixo da autoridade legítima ordenada por Deus. Em obediência a quem? Antes do prefeito, antes dos governadores, do presidente. Em obediência à sua palavra, a palavra de Deus, para a sua glória. Eu não tenho dificuldade de ser submisso ao pastor presidente, ao presidente da República, por mais que eu nem vou citar o nome, desde que ele esteja fazendo aquilo que não vá contrário às Escrituras, porque eu sei que foi Deus que colocou.
É isso que nós temos que entender. Quando você entende isso, não é difícil ser submissa ao seu marido, ao seu esposo. Porque você está obedecendo à ordem de Deus, por uma autoridade que foi colocada legitimamente por Deus sobre a sua vida. Até aqui tudo bem? Aí nós entendemos o que é submissão. E nós vamos perguntar dentro do texto de 1 Pedro 3, para qual finalidade a mulher deve ser submissa a um marido ímpio? Não sei se você tem um marido ímpio, e se tiver, essa aula é para você também. Mas, o que Paulo vai tratar aqui é um pouco mais difícil do que você ser submissa a um marido que é crente, que é cristão. Ele vai tratar de um marido ímpio que não obedece à palavra de Deus. E isso é mais complicado. No contexto da carta de 1 Pedro, Pedro está tratando e lidando com um mundo de injustiça, em que os cristãos vão ser perseguidos pelas autoridades, perseguidos pelos senhores e pelo marido. Você entende que a carta está falando de um mundo de injustiça, onde os cristãos estão inseridos como peregrinos? E como eles vão lidar com isso? Não vou ser... Eu trabalhei com um cidadão que ele dizia assim, meu patrão pedia para ele fazer uma coisa, ele entrava batendo o pé e dizia assim, eu não sou cauda, eu sou cabeça, eu não tenho que obedecer a ímpio nenhum. Eu falei, estou vendo que entende bem de escritura, né? Primeiro, que negócio de cauda, cabeça, é dragão, o que é? Não entendi. Mas, irmãos, nós precisamos entender o princípio de autoridade. Precisamos entender que tem uma autoridade sobre a nossa vida. E muitas vezes elas vão ser ímpias, injustas. E como fazer? Pedro está dizendo, como vocês vão fazer? Como vocês vão lidar sendo cristão no mundo injusto, de autoridades injustas, de cônjuge injusto, que não teme ao Senhor, que não obedece à palavra de Deus? O que deveria fazer? E aqui no caso dessas mulheres, casada com ímpio, uma ressalva, não é uma crente que casou com um descrente. O contexto da carta é que ambos eram ímpios e um se converteu. É diferente. Tá? As Escrituras, por diversas partes, deixam bem claro sobre o relacionamento desigual, o jugo desigual. Cristão não namora com ímpio, não casa com descrente. Então aqui, pelo contexto da carta, era um casal ímpio, em que a esposa se converteu e o marido não. Ele está imaginando uma pergunta, o que essa mulher vai fazer agora? Ela se converteu, mas o marido não. Lembra que não é um contexto nosso, é um contexto do Império Romano dos primeiros séculos. Então, como ela vai agir agora como cristã? Ela pode imaginar, bom, eu casei, ele é ímpio, então agora há uma divisão. Eu vou me separar dele, porque ele não quer Jesus. Não é isso. Então agora que eu sou cristã, e ele não, eu sou superior. E eu já conheci esposa que achava que era superior do marido, porque o marido não era crente, ela falou assim, então como eu sou cristã, eu sou a cabeça. Eu sou o que tem Espírito Santo, que tem que guiar, que tem que dirigir, que tem que mandar em casa. Acho que você não entendeu ainda as Escrituras. Então Paulo vai dizer assim, como ela deve agir? Sendo cristão, com um marido que não obedece à palavra de Deus. Quando diz que Paulo descreve que o marido não obedece à palavra de Deus, a ideia é que ele era alguém que, de alguma forma, era hostil à fé dela. Não era um simpatizante do Evangelho.
Não era alguém que... nós tivemos e ainda temos alguns que o marido não é crente, mas ele gosta do evangelho. Vem às vezes na igreja, não impede a mulher de ir na igreja, mas esse caso aqui não é isso. É alguém que é, em alguma medida, hostil ao evangelho. Ele não obedece, ele não quer. E como marido, essa mulher vai ter dificuldade no seu relacionamento e com a sua fé agora em Cristo Jesus. Na cultura romana, naquela época, a participação da esposa na religião do marido era praticamente uma obrigação. Pense que no Império Romano do primeiro século, havia um panteão de deuses. A religião romana era uma miscelânea de coisas. E, normalmente, o marido ele estava envolvido com isso. Consequentemente, a sua esposa também. E a esposa não seguir a religião do marido era um desrespeito, uma coisa assim que trazia vergonha para ele. Às vezes, até hoje em dia, tem aquele camarada que é tradicional de uma religião, e aí a esposa se converte, começa aquela briga, porque, não, vovô, tataravô era dessa religião, meu vô, meu pai, eu também, e você não vai sair. Que coisa é essa? Você vai para a direita? Não, não vai ficar aqui. Agora, imagine, se já é difícil em alguns cenários do nosso país ou da nossa atualidade, imagine para essa mulher do primeiro século, onde o marido poderia ser visto como alguém extremamente fraco, poderia passar por um constrangimento terrível de ter esposa. Imagina o cenário do Brutus lá, né? Casado com a Filomena. E a Filomena se converte. A conversa na praça de Roma. Você viu a mulher de Brutus? Coitado, né? Enlouqueceu. Ficou doida. Largou os deuses romanos para correr atrás de um povo doido lá que segue um tal de Cristo que a gente nem vê. Você imaginou a situação desse marido ímpio, que a esposa deliberadamente deixa de seguir a sua religião e começa a seguir uma nova religião que para o romano era loucura. A mulher desse homem ficou doido, está fazendo loucura, olha que vergonha para ele. Então não era tão simples a mulher simplesmente virar cristã e o marido não. E aí Pedro vai dizer o que você deve fazer, como você deve agir. Pedro vai trazer uma esperança para essa mulher. Vocês estão vendo o quadro? Há uma ordem, seja submissa. E como você vai fazer isso? Se o seu marido não segue a palavra de Deus. E Pedro vai dizer, há uma esperança para essa mulher. Há uma esperança para essa esposa. Qual é a esperança? Seu marido pode ser alcançado por Cristo. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, o seu marido não obedece à palavra, o seu marido é ímpio, mas há uma esperança, ele pode ser alcançado por Cristo. E qual é a pergunta que nós fazemos depois? Como? De que maneira? Ele vai responder, por meio de sua postura, por um modo exemplar de um viver cristão. Como é que essa mulher poderia ganhar o seu esposo para Cristo? Pedro vai responder, por meio da postura, por um modo exemplar de um viver cristão. Olha o que ele vai dizer. Mulheres, sede vós igualmente submissa aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o quê? O vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, com frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante
de Deus. Pedro vai começar a dizer para ela o seguinte: olha, há uma forma, há um meio em de que seu marido seja alcançado por Cristo, e talvez Deus vá usar esse meio, que é o seu testemunho vivo, a nossa expressão de vida que evidencia aquilo que nós cremos interiormente. Não sou daqueles que pensam assim: pregue o evangelho, se preciso use palavras. Não existe isso, irmão, tá? Pregue o evangelho usando palavras, evidenciando com o seu comportamento, com sua vida, aquilo que você acabou de dizer que crê. Veja, nossas palavras perdem forças quando não condizem com nossas ações, pois nada afasta tanto alguém do evangelho como o mau comportamento de muitos cristãos. Pedro está dizendo o contrário. O mau comportamento afasta o cristão. Mas o bom comportamento, e não que a mulher é boazinha, não, o bom comportamento cristão, ser cristã, viver o evangelho, isso vai chamar a atenção do seu marido ímpio, que nem quer deixar ele para a igreja. Olha o que Pedro vai destacar no comportamento dessa mulher. Ele vai mostrar a sinceridade ao ver que ela não vive de aparência, mas é alguém que vive de acordo com o coração. Ganhe o seu marido, não com aparência, não com coisas visíveis apenas, uma aparência superficial, de mudar o cabelo, de vestir uma roupa, de se importar só com coisas banais. Essa mulher não é assim, essa mulher é sincera. O que ela faz não é de aparente, não é de boca para fora, é do interior do seu coração, do novo coração que ela recebeu em Cristo. Ele vai continuar dizendo, ela é sincera, ela é temente a Deus, ela tem temor a Deus, desejosa de agradar a Deus com sua vida, com sua postura. Ela é sincera, íntegra, verdadeira, ela teme a Deus. Essas são as características que Pedro está destacando. E ele vai dizer que um procedimento honesto, com integridade nas suas ações. Essas são características que demonstram que alguém realmente foi salva. São características de um regenerado. Não são características apenas de mulher. Se você lesse apenas as características, você diria que é um cristão, seja homem ou seja mulher. Então o que Pedro está dizendo? Seja cristã, autêntica, não só com palavras, não fique tão preocupado em ficar toda hora insistindo para que ele ouça, porque ele não vai obedecer. A tendência ali, ele diz, não obedece a palavra, por inferência, está dizendo, ele já ouviu e não obedece. Sabe aquela pessoa que você já pregou, e está pregando de novo, ele está debochando, ele está retrucando, não adianta. Seja cristão. Aquilo que você pregou para ele, mostre com a sua vida que é real, que é verdadeiro. É o que Pedro está ensinando. Olha o seu procedimento, e ele vai olhar esse procedimento. São características de convertido, que foram transformados pela graça. Essa pessoa não vive de aparência, mas ela demonstra aquilo que realmente aconteceu no seu coração, essa conversão, esse novo nascimento. Ela é verdadeiramente regenerada, transformada, uma nova pessoa, e Pedro vai trazer com um traje incorruptível, com um espírito manso, tranquilo, com um comportamento honesto, cheio de temor a Deus. Esta mulher está tendo esse comportamento para quem? Talvez você diga, para o marido. Não, ela está tendo esse comportamento diante de Deus. Porque é um comportamento cristão. Porque nós temos que ter esse comportamento. Pedro não está exigindo da mulher algo que só ela pode fazer. Ou algo pesado que ninguém pode fazer. O que ele está colocando é características de um novo convertido, de um regenerado, que tem o Espírito Santo de Deus. Porque só assim é capaz de ter esse comportamento, a ponto de influenciar aqueles que estão ao seu redor. Então, devemos viver de forma condizente com a fé que confessamos
ter. Muitas esposas, nós como pastor já ouvimos, né? Não adianta pregar para ele, pastor, é um terrível, ele não vem para a igreja, ele não gosta de vir para a igreja. Desculpa o termo, mas tem esposa que vem para a igreja, que parece que pega todo o demônio da igreja e leva para casa quando volta. Briga com o marido, xinga com o marido e fala um monte. Você é um endemoniado, você não presta mesmo. Aí depois chega, pastor, meu marido não quer vir para a igreja, eu não sei por quê. Porque o quê? Eu ir para a igreja? Ela fala que vai buscar paz, mas volta pior do que foi. Ela diz que tem o Espírito Santo. Mas que espírito é esse que está agindo? Você entende que o que Pedro está ensinando é para todo cristão, mas no caso da esposa, isso é fundamental. Porque o marido está ali, está olhando. Você diz para ele assim, ó, que tem um espírito que dá domínio próprio. E como é que você age? Você diz que, olha, você precisa de Cristo, porque Cristo te traz uma paz que excede todo entendimento. O menino passou correndo, você acabou de passar pano no chão, né? Não que aconteça em casa. Aí, mas que paz é essa que excede todo entendimento? Eu estou usando um exemplo simples, bobo. Você entende o que Pedro está ensinando? Isso é para quem? Para a esposa? É, mas para todo cristão. Para todo cristão. Uma observação importante aqui, tá? Dá uma ressalva. As Escrituras, e assim também Pedro, não estão dizendo, de forma alguma, que os maridos, quer sejam ímpios ou não, tenham permissão para abusar fisicamente ou de qualquer outra maneira de sua esposa. Assim como não ensinam que as esposas devam permanecer em silêncio ou que não possam tomar atitudes contra um marido abusivo. Não é o tópico da nossa aula, mas é bom ressaltar. As Escrituras, elas têm medidas bíblicas que, com sabedoria, devem ser aplicadas em cada caso. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, até igrejas, pastores, vão dizer assim, pastor, meu marido me agride, me bate, o que eu faço? Fica firme, irmã. Não é você que está apanhando? Fica firme, vai dar tudo certo. No outro dia volta com o olho roxo. No outro olho roxo. Existem medidas que podem e devem ser tomadas. Porque em lugar nenhum na Bíblia está escrito que você tem que apanhar porque o marido chega bêbado em casa. Ou porque ele é ignorante. Agressão, violência, existem medidas a serem tomadas. Procure seu pastor, converse com ele, e cada caso, à luz das Escrituras, podem e devem ser tomadas. Eu quis dar essa ressalva, porque muitas vezes nós estamos falando de submissão, de tomar atitude cristã, mas em momento algum, em lugar nenhum na Bíblia, a Bíblia diz que você tem que sofrer abusos, violências do marido e ficar em silêncio. Voltando, nós devemos então viver de uma forma condizente com o Evangelho que afirmamos crer. Assim, uma mulher que encontra dificuldade com o marido, que o marido não quer deixar vir à igreja, ou que é contrário ao Evangelho, ela tem a possibilidade de, com o seu comportamento, reverter essa situação, ou pelo menos calar o seu opositor, sem força, sem violência. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, Pedro vai dizer que nós devemos manter exemplar o nosso procedimento para que, observando-os, os ímpios, observando-os, glorifiquem a Deus. Ou como está na Nova Versão Transformadora, 1 Pedro 2,12, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Então, o comportamento cristão de uma esposa, ela pode emudecer o esposo ímpio, além de levá-lo ao Evangelho. Nós precisamos entender que as vestes mais importantes que Pedro vai trazer ali não são as vestes externas, né? Ele vai dizer lá, são aquelas que não podem ser despidas, como se faz com ouro, ornamentos, mas sim a veste permanente,
imperecível, que não contém mancha nem ruga. Muitas vezes as mulheres, e até mesmo os homens, ficam mais preocupados com as coisas exteriores do que aquilo que realmente vale o novo homem interior. As pessoas do mundo sempre consideram o ouro, roupas, joias, bens materiais como algo extremamente de valor extremo, né? Mas Deus considera outras coisas como de valor inestimável. E o que é que Deus tem como valor inestimável que Pedro está trazendo? O caráter e o caráter cristão. Você pode perceber um contraste que Pedro faz entre aquilo que é perecível, aquilo que se desfaz e aquilo que é eterno, que dura para sempre. Nós temos uma lição muito valiosa nessa parte deste texto. O mundo sempre irá desprezar o cristão, o seu caráter, a sua vida piedosa, seu comportamento honesto e cheio de temor. Não se engane. Quantas vezes eu vejo mulheres querendo copiar o mundo, maridos querendo copiar o mundo que te odeia, um mundo que não vai valorizar jamais. Experimente falar de caráter, vida piedosa, comportamento honesto, cheio de temor de Deus para o ímpio lá fora. Ele vai dizer assim, tadinha, tão nova, olha, enganaram ela. Você tem que viver a vida, você tem que curtir, ninguém manda em você não. O mundo não quer isso, o mundo despreza, mas para Deus sempre seremos um bom tesouro, propriedade particular de imenso valor e honra em Cristo Jesus. Por fim, Pedro vai dar os exemplos de mulheres santas e também de Sara. E qual foi o exemplo dessas mulheres? Pensa nessas mulheres santas que Pedro está dizendo, que eram submissas aos seus maridos, a ponto de Sara chamar Abraão de Senhor. Eu quero só que você pense um pouquinho, mulheres. O que você pensa sobre Sara e tantas outras santas mulheres que foram exemplos de submissão a seus maridos? O que você acha dessas mulheres de verdade? Pense você e Deus aí, olhando para todo o texto que nós lemos. O que vocês pensam dessas mulheres? Que foram tolas, ingênuas, loucas. Nossa, coitadas. Como é que é assim chamar um homem de Senhor? Mas de jeito nenhum. Que mulher louca. Ou que no mundo de hoje, nem elas agiriam assim. Pastor, se Sara tivesse aqui, não, ela não ia ser, de jeito nenhum. É que era aquela época, né? É que é um tempo diferente, é uma cultura diferente, nós temos que adaptar, né? Alguns estão querendo modernizar a Bíblia. A gente tem que entender que lá na época de Sara era assim. Será? Não é isso que Pedro está dizendo. Porque um padrão cristão não muda com a cultura, não muda com o tempo. O que nós estamos vendo aqui sobre submissão não é estritamente para uma mulher. É porque na posição de esposa, ela tem que ser assim. Mas na posição de filhos, você tem que ser assim com o seu pai. Na posição de funcionário, você tem que ser assim, como nós vimos aqui, com o seu patrão. Na função de cidadão de um país, você tem que ser sujeito dessa forma, com traje humilde, com comportamento honrado, com fidelidade e temor ao Senhor, com espírito manso. Então não é algo restrito às esposas, mas é algo inerente a todo cristão. E que nós possamos entender isso. Então, diante do que foi exposto, nós aprendemos que o ensino de 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 a 6, não é algo cultural, que era da época de Pedro, ou da época de Sara. Nem está ultrapassado, porque a Bíblia é viva, real e verdadeira. Os seus princípios, os seus ensinos, as suas leis são imutáveis. Mas esse ensino que nós aprendemos de Pedro é profundamente atual e necessário
para a igreja e para os cristãos de hoje. O apóstolo Pedro nos mostra que submissão bíblica não é um sinal de fraqueza, mas de fé madura, de confiança plena na soberania de Deus. Ele nos ensina que submissão piedosa é fundamentada na confiança em Deus e evidenciada por um caráter transformado por Cristo Jesus. Aprendemos que, biblicamente, homens e mulheres são iguais em dignidade, valor e importância. Vimos também que submissão não é uma questão inerente somente para as esposas, mas a todo cristão. Não está ligado a valor, superioridade ou inferioridade, mas com posicionamento, responsabilidade e propósito. A submissão é a disposição voluntária de se colocar debaixo da autoridade legítima, ordenada por Deus, em obediência à sua palavra e para a sua glória. Nós vivemos numa cultura que rejeita todo e qualquer tipo de sujeição, submissão. Não somente as mulheres, mas hoje nós vemos filhos que não respeitam os pais, que não obedecem aos pais, homens e mulheres que não respeitam autoridades, que não respeitam Deus, que não estão sujeitos e submissos a ninguém. E nós temos aprendido que submissão é algo bíblico, espiritual e profundo, ligado à nossa regeneração, à nossa salvação, o nosso novo ser em Cristo, com novos comportamentos, com novas ações guiadas pelo Espírito de Deus, na confiança do nosso Senhor. Uma aplicação prática para aquelas que têm maridos que ainda não são crentes. Não tente vencer pela força, ou pela discussão, ou pela imposição. Isso eu aplico não só para as esposas que têm maridos ímpios, mas as mães que têm filhos ímpios. Aos filhos que têm pais ímpios. Não é pela força, como nós vimos Pedro ensinando. Não é pela discussão, não é pela imposição. Parafraseando Zacarias capítulo 4. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se nós cremos no poder de Deus, na capacitação do Espírito Santo e no poder que Ele tem para usar a nossa vida, para alcançar outros, viva de conformidade com o que nós estamos aprendendo, com um caráter cristão, com uma vida realmente que mostre no nosso comportamento aquilo que dizemos com os nossos lábios, que possamos confiar em Deus, que nos capacitará pela graça, pelo poder do Espírito Santo a viver uma vida para que sejamos instrumentos para alcançar não apenas os cônjuges, mas todos aqueles que estiverem ao nosso redor sejam impactados pelo nosso comportamento cristão. Precisamos resgatar o entendimento bíblico de submissão, sem temer o que o mundo pensa ou vai dizer a nosso respeito. Você é trouxa, você é bobo, você é antiquado, é porque as pessoas estão fazendo lavagem cerebral. Importa agradar a Deus do que aos homens. Devemos viver de forma coerente com o evangelho que professamos. E eu quero terminar pedindo que você faça essa pergunta para você mesmo. Faça a si mesmo essa pergunta. A minha vida tem confirmado ou enfraquecido o testemunho do evangelho dentro da minha casa, do meu trabalho, da minha família, dos meus amigos, daqueles que estão ao meu redor? A forma que eu vivo, o jeito que eu falo com as pessoas, a maneira que eu me porto diante das dificuldades, tem evidenciado aquilo que eu tenho pregado para o meu esposo, para a minha esposa, para o meu filho, para o meu amigo de trabalho? A forma que eu vivo tem fortalecido isso? Ele tem visto o evangelho verdadeiramente sendo praticado na minha vida? Porque isso pode ser um instrumento de Deus para trazê-lo a Cristo. Que Deus nos conceda graça para vivermos de maneira digna do evangelho, com corações submissos à sua vontade, refletindo em Cristo nas nossas atitudes diárias, para que por meio de nossas vidas muitos sejam alcançados para Cristo e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Meu desejo e a oração dessa madrugada
foi que nós possamos sair daqui, pelo menos com o entendimento do que seja submissão, do quão importante é não somente para as esposas, mas para todo cristão. E que nós possamos viver submissos uns aos outros, a Cristo Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado e com nossas ações, outras vidas também sejam agraciados. Nós temos testemunhos de esposas aqui que o marido não era cristão. E pela postura da esposa ao longo dos anos, isso foi se tornando real. E hoje, pela glória de Deus, esposos estão aqui, glorificando a Deus e louvando ao Senhor. Há esperança para aquele que ainda não foi alcançado por Cristo. Seja seu filho, seja seu pai, seja o seu marido. E a esperança é Cristo. E a esperança é que Cristo use da sua vida, uma vida cheia do Espírito Santo, para que eles possam ser atraídos pelo Evangelho verdadeiro. Amém? Convido a todos a fechar seus olhos e juntos oremos. Senhor, nosso Deus, graças te damos, te louvamos, bendizemos ao Senhor, pela tua bondade, por tua misericórdia, para com nossas vidas. Ouvimos aqui, Senhor, um assunto tão importante, sobre submissão. E muitas vezes, ó Deus, distorcido, deturpado pela sociedade que vivemos hoje. Uma sociedade que pensa somente em si mesmo, uma sociedade que não é submissa a pai nem mãe, não é submissa a Deus, não é submissa a ninguém, e cada vez mais rebeldes à tua palavra, Senhor. E isso, infelizmente, não se tratando apenas dos ímpios que estão lá fora, mas de muitos que se intitulam cristão, que com seus lábios confessam ao Senhor, mas com suas ações e as suas atitudes o negam veementemente. Não permita que isso aconteça conosco, Senhor. Nos ajude a viver uma vida condizente com o Evangelho que professamos, ó Pai. Ajude-nos a viver uma vida que verdadeiramente espelhe a vida de Cristo. Que nós possamos, ó Pai, ser um exemplo de verdadeiros cristãos para aqueles que estão ao nosso lado, para que possam olhar e ver o nosso bom comportamento inspirado pelo Espírito Santo e serem atraídos a Ti, Senhor. Use de nossa vida como bem queres, para que tudo, quer levantemos, andemos ou nos assentemos, quer falemos ou nos calemos, sejamos, ó Deus, instrumentos de transmitir o Evangelho do Senhor através da palavra e das nossas ações. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.